Boa noite a todos e todas internautas que acompanham e que têm acompanhado as lives do Periferia Reflexiva, o Roda Viva da Periferia. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que nossa região tem se debruçado nos últimos meses sobre a possibilidade de estudos sendo feitos sobre o fechamento de 2 delegacias na nossa região e de mais outras na região, em outras regiões da nossa cidade, do 43º e do 80 Distrito Policial. Hoje nós temos 2 convidados importantes. Hoje nós temos a doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutora Raquel, pela presença, por ter honrado a gente com a sua aceitação desse convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra conversar com todos vocês, afinal, a Polícia Civil, ela serve a população, ela serve a sociedade e nada mais salutar do que conversarmos para sabermos a principal demanda aí da região. Obrigado, doutora. E também o nosso colega e amigo aqui da região, presidente do Conselho de Cidade Ademar, o Paulo Roberto, que todos conhecem carinhosamente como Paulão, por causa do pequeno tamanho dele. Paulo, boa noite. Boa noite, Oswaldir, boa noite, doutora Raquel, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui falando com todos, porque é um assunto para nós que é muito preocupante, Então, a gente tem que correr atrás, sim, para pedir ajuda para todos que estão engajados, para ajudar, principalmente a periferia, porque as coisas de ruim acontecem na periferia, Obrigado, Paulo. E também membros do nosso grupo aqui de Periferia Reflexiva, o nosso amigo Ayrton Góes. Ayrton, boa noite. Boa noite, Oswaldir. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite, Paulo. Bem-vindos ao debate. E a nossa amiga do Movimento de Moradia, Clair Helena. Boa noite, Clair. Boa noite a todos, povo aí da Cidade Ademar e outros bairros também que estão sendo afetados por esse debate que a gente vai fazer hoje. E, mais uma vez, obrigada aí aos convidados para esse debate, Vamos ter um debate importante para a nossa região e outras também. Boa noite. Obrigado, Clair. E também o nosso colega e amigo de longos anos, de longa data, o Volney, que está aqui na assistência técnica, mas é um grande debatedor do grupo Periferia Reflexiva. Boa noite, Volney. Boa noite a todos. Esse é um tema bastante importante, tenho certeza que terá um ótimo debate. Bom trabalho a todos. Obrigado. Doutora Raquel é presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, é advogada, pós-graduada em Direito, em Filosofia, além de um currículo extenso, viu, pessoal? Depois a gente tem que publicar o currículo da doutora Raquel, que é um currículo extenso e maravilhoso, com atuações importantes, tanto na atuação junto ao sindicato, como na questões importantes da nossa sociedade. E o Paulo, como eu coloquei antes, presidente do CONSEG, foi membro de vários órgãos de participação da região, como Conselho Participativo, atuante nas questões da região, além de ter várias tarefas aqui na região, como além de integrante do CONSEG, desses conselhos aí importantes. Obrigado, Paulo, obrigado, doutora Raquel. Eu queria iniciar, então, colocando uma questão importante, já indo direto ao assunto. Nós acompanhamos, depois tivemos uma notícia que nós tivemos através do G1 e outras fontes na região, nos nossos contatos, logo no início do ano, em plena pandemia, sobre a possível fechamento, estudos de possível fechamento de delegacias na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, entre elas aqui na nossa região do 43º e do 80º Distrito Policial da Vila Joaniza. E sabemos que
tanto o Paulo como a doutora Raquel, pelo que a gente já leu, são contrários. E aí eu queria colocar a primeira questão, que vocês colocassem por que vocês são contrários, particularmente eu também sou, com esse fechamento. E eu queria, antes disso, colocar um levantamento que nós fizemos aqui na página pelo Facebook, do Foco do Jardim Miriam, e esse levantamento de um total de 267 respostas, 163, ou seja, 61%, são contrários ao fechamento das delegacias. Outros 95 ou 36 optaram por não responder diretamente à pergunta. E dessa grande maioria, 95 comentários são críticos e alguns, infelizmente, até com ofensas ao governador Dória. E apenas 9%, ou 9 pessoas, ou 3%, se disseram favoráveis ao fechamento dos 2 distritos. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a doutora Raquel, e depois, em seguida, ao Paulo, para fazer essa consideração. Por que são contrários ao fechamento desses distritos policiais da nossa região e da cidade de São Paulo? Boa noite, Oswaldir. Boa noite, Paulo. Essa é uma correção. Eu fui advogada durante 11 anos. Há aproximadamente 10 anos, hoje eu estou como delegada de polícia e hoje eu sou o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Portanto, eu represento os meus pares nas defesas institucionais e de nossas prerrogativas. E quando a gente defende a polícia, é claro, a gente está defendendo a sociedade, porque o destinatário final do trabalho da Polícia Civil, de todo o serviço público, é a população. E quando a gente vê notícias em que a gente vê uma reestruturação de fechamento de delegacias, porém, não para melhorar o serviço público, não para melhorar o atendimento à população, e simplesmente por uma má gestão, por políticas e falta de vontade política em, de repente, manter essas delegacias aí na região, não sei se por periféricas, eu não sei qual é a razão, mas a única desculpa que eu vejo é incompetência e irresponsabilidade do governo ao não priorizar a segurança pública da população. Hoje a gente tem um grande problema, que temos um déficit de policiais civis que supera 14 mil, temos péssima estrutura, tanto de armamentos como viaturas, estrutura predial real para poder receber a população, para os policiais estarem ali investigando. Então, o que a gente percebe é que o governo, todos esses governos que foram eleitos com a bandeira de fortalecimento da segurança, do combate à corrupção, combate ao crime, fortalecimento da segurança pública, fica no campo e na seara da demagogia, somente palavras de cunho de marketing. A gente não vê a efetividade da implementação de políticas públicas, o que a gente vê é um retrocesso justamente quando se fala em fechar delegacias. Ora, se a população do estado de São Paulo aumentou ao longo desses mais de 20 anos, o que justifica o fechamento, encolher a carga de proteção da sociedade e da população? Nada justifica. Então, é incompetência, irresponsabilidade, falta de vontade política, e esse debate justamente está sendo importantíssimo para que aquele que foi eleito pelo povo, aqueles que são eleitos pelo povo, façam algo pelo povo, que é representar a vontade do povo, tanto os parlamentares que estejam ali fiscalizando o chefe do executivo, como o próprio governador tenha consciência e noção que ele não pode deixar a população mais desprotegida do que já está. Obrigado, doutora Raquel. Paulo. Oi, Oswaldir. Oi. Qual que é a minha opinião? Bom, minha opinião é muito simples, Oswaldir. Para que eliminar algo que nós já temos e que a população precisa, né? Você veja que por que eu estou presidente do CONSEG? Porque entendo que é uma forma de apoiar a nossa população, né? Você vê que o nosso CONSEG, nós temos uma sede própria. Quem foi que construiu? Não fui eu, foi a nossa comunidade.
o nosso CONSEG, na antiga carceragem do 43º Distrito, né, nós reformamos essa carceragem com a ajuda da Polícia Civil, dos comerciantes e da população em geral. Nós já chegamos ao estágio que está pronta para colocar os equipamentos. Agora nós estamos discutindo com a Prefeitura Municipal para instalar os equipamentos lá dentro, né? E assim, dentro desse equipamento, nós temos uma sala lá que a gente está reservando para quem? Para colocar, para a OAB, né? Colocar um estagiário, qual o intuito? Para uma mãe que não sabe direito o que aconteceu com o filho, como é que está o processo, né? Simplesmente um estagiário da OAB explique para as mães o que está acontecendo com o filho dela, né? Dentro da estrutura do judiciário do nosso Estado, né? Então, são coisas que hoje em dia, quem faz isso daí? Quem faz isso daí é o delegado plantonista, é o delegado titular, são os escrivães. Então, a hora que você tira e coloca só o computador, né, é muito fácil você fazer um BO lá no sistema. Mas e como é que você vai explicar para as pessoas como é que as coisas estão? Né? Na nossa periferia hoje, por que nós não podemos eliminar essas duas delegacias? Porque, na minha opinião, nós precisaríamos até mais uma delegacia na região da Pedreira. Olha só a quantidade de pessoas que temos hoje em dia na região da subprefeitura Cidade Ademar. Olha a quantidade de pessoas que tem na região da subprefeitura de Santo Amaro. E veja que, tá bom, querem ficar com a 99, né? Beleza, ótimo. Mas a gente não pode eliminar, porque olha a quantidade de pessoas que temos dentro da região do 43º Distrito, né? E do 80º Distrito. Então, nós precisaríamos de mais uma delegacia para atender toda essa gama de pessoas que tem hoje na região da subprefeitura de Cidade Ademar. É isso aí por enquanto. Parece, o Vonei, você tem as fotos que o Paulo queria transmitir aqui na nossa live? Está disponível? Antes de passar a fala do nosso amigo Calixto, que é presidente do CONSEG da Joaniza. Olha só, legal. Então, são duas fotos apenas, né? Então, essa primeira aqui, ó. Essa daqui, ou antes, é quando foi desativada a carceragem do 43º Distrito. Depois de 10 anos de reforma, de pedir para o governador liberar o espaço para nós e tudo mais, com a ajuda, olha, muito importante, a ajuda do delegado titular de nosso distrito foi crucial para a gente chegar nesse estágio que está embaixo aí, que é o março de 2021. Né? Então, repare, ó, a gente tem um acesso, ó, essa porta que está bem à esquerda, que é essa sala, ó, nós já temos o cabeamento de internet, essa porta é a porta de entrada da área do telecentro, né? No meio é uma outra sala que nós vamos fazer para o telecentro, aqui ao lado são os banheiros, pode reparar que já tem um banheiro com acessibilidade, aí na esquerda é uma foto geral. Repare que aqui, nessa foto da esquerda, tem uma que tem uma porta. Nessa sala que tem essa porta, a ideia é nós colocarmos um estagiário da OAB aí, para quê? Para orientar os familiares dessa pessoa que está detida. Quer dizer, a gente tem que procurar dar uma situação melhor para essa família. E para que nós estamos querendo colocar esse telecentro aí? É para que, principalmente, as pessoas que vivem em situação vulneráveis, né, nas comunidades, eles venham para o telecentro, aprendam a usar a internet, aprendam um ofício aí, né? Para quê? Para que depois ele consiga um emprego. Né? Isso daí é algo assim, muito importante para nós. Isso aí foi construído com o quê? Com a ajuda de alguns políticos, né? Do doutor José Ademar de Souza e os delegados que vieram antes, né? E a comunidade como um todo. Aí a outra foto
se pudesse mostrar, né, Valnei? Isso. Então, isso aqui é o nosso projeto. Está reparando lá em cima, né? Então, fala lá, a região, a área do 43DP, e aqui embaixo, a terceira companhia. Né? E aqui ao lado, pode reparar aqui em cima, que tem sala OAB. Essa sala OAB é para que a ideia é que nós tenhamos lá dentro um estagiário. Aí depois nós temos aqui embaixo os banheiros, depois tem uma área vazia, né? Que nós vamos fazer um banheiro para a quadra, aí depois tem uma copa aqui, uma cozinha, e do lado direito nós temos a estrutura do telecentro, que é uma secretaria e os computadores instalados para quê? Para que a nossa comunidade passe a aprender a usar a internet, porque todo mundo fala, não, todo mundo tem celular. Eu tenho um celular. Eu tenho um celular com 4G. Mas se você for ver, muitas pessoas não têm. Né? Então, a gente precisa começar ou praticar a inserção dessa pessoa. É isso. Obrigado, Paulo. O colega Calixto, que é presidente do Conseg Vila Joaniza, mandou um áudio que nós vamos passar agora, transmitir, sobre essa possibilidade, esse estudo do fechamento das delegacias, no caso do Conseg da Joaniza. Boa noite a todos. Eu sou o João Calixto, presidente do Conseg de Vila Joaniza. Por meio dessa gravação, desse áudio, eu gostaria que chegasse às nossas autoridades policiais, né, do nosso estado, esse apelo, né, que eu venho recebendo da população para que o distrito 80DP que nós temos na região não seja fechado. Caso do seu fechamento, vai causar muito transtorno para a população, principalmente a população mais pobre, que não tem acesso a grandes informações. Porque todos os delegados que aqui passam e aqui passaram e aqui estão, eles não têm só a função de investigar e prender. Eles têm uma função, e fazem isso muito bem, uma função social, de orientar o cidadão mais pobre de como se proceder diante de um determinado conflito ou situação. A gente que já moramos aqui há 30, 40 anos, não conseguimos nem imaginar a não existência de uma delegacia aqui próximo. Falando em fechar, a gente estava com projetos e com pedido, e a população muito pede, é que se abre mais um distrito que seria na região de Pedreira, porque é muito grande a região e muito pobre, muito. A população precisa muito dessas autoridades o mais próximo possível. Tá, gente? Agradeço. Peço que me ouçam, por favor, e muito obrigado. Queria transmitir o nosso abraço ao Calixto, no presidente do Conseg Vila Joaniza. Obrigado, Calixto, pela sua contribuição. Essa edição é mais uma edição do Roda Viva da Periferia, é uma atividade do Grupo Roda Periferia Reflexiva, que nós temos conversado semanalmente, desde o início da pandemia, e tratado de questões importantes da região, como essa que nós estamos tratando hoje. E aí eu queria chamar o nosso colega Ayrton Góes. Ayrton, para a sua pergunta aos nossos convidados, a doutora Raquel Galinatti e ao nosso amigo Paulo Roberto, presidente do Conseg de Cidade Ademar. Ok. Como já foi dito aqui no início, pelo Oswaldir, nós fizemos uma enquete na página Foco do Jardim Miriam. E nessa enquete, como já foi dito aqui, 61% das pessoas que responderam essa enquete se disseram contra o fechamento, tá? Um outro grupo de pessoas, 36% do total, um grupo grande também, usou o espaço para
na verdade, para criticar o governador, não respondendo a pergunta, mas deixando claro que são contra também o fechamento. E só 3% das pessoas que responderam se disseram favorável ao fechamento. Então, a gente percebe que a grande maioria, né, das pessoas que moram aqui na região são contra o fechamento. Porém, eu queria dizer a vocês, aos debatedores, queria que vocês prestassem atenção, porque a enquete permitia que as pessoas respondessem também, falassem, além de ser contra ou a favor, que falasse alguma outra coisa. E nós recebemos muitas dessas respostas, as pessoas se diziam contrárias ao fechamento, elas são contra, mas elas faziam algumas críticas, tá? Deixava ali insinuado algumas críticas ao trabalho das delegacias. Eu vou ler alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Nós recebemos respostas assim, ó, se já está ruim com elas, com as delegacias, imagine sem. Sou totalmente contra o fechamento das delegacias. Aqui já está uma roubalheira. Se saírem, vai ser pior. A gente não tem segurança pública, e o pouco que temos, o governador, quer tirar. Sou contra. O atendimento é precário com essas duas funcionando, imagine sem elas. E assim vai. Eu li algumas aqui, mas para não me estender muito, deu para entender que as pessoas são contra, mas gostariam de um atendimento melhor. Diante desses comentários, né, que eu exemplifiquei aqui, pergunto aos dois debatedores, o que fazer para a população da região se sentir mais segura e melhor atendida nos distritos policiais? Existe uma situação em que a polícia ela não consegue trabalhar de acordo com a sua potencialidade a partir do momento em que hoje, por exemplo, temos um déficit que supera 14 mil policiais. Então, automaticamente, a gente vê a população ali aguardando horas para elaborar um boletim de ocorrência ou se ela foi vítima de algum crime para a elaboração daquele flagrante, porque ao invés de termos 4, 5 escrivães, temos um. E esse escrivão, às vezes, ele fica sendo disputado em delegacias, ele é retirado ali daquele plantão, é colocado numa delegacia da mulher que estão abrindo a todo instante as delegacias da mulher, porém sem efetivo. O primeiro ponto é a falta de efetivo. A falta de efetivo faz com que não consigamos atender a população de forma adequada e prestar um serviço de excelência a partir do momento em que, óbvio, a sobrecarga, a demanda, faz com que aquele policial ele acumule a função de 4 ou 5 policiais. Então, muitas vezes, quando a população se dirige até aquela delegacia e ela não é atendida da forma adequada, a primeira reação e a primeira interpretação é que a polícia não é eficiente. Mas a situação é muito mais profunda. A polícia eficiente é uma das melhores polícias da América Latina. Com quão pouco de investimento que temos, a gente ainda faz uma polícia assim realmente digna de exemplo, graças ao heroísmo e o comprometimento daqueles policiais que integram as polícias. Agora, quando a gente não tem estrutura, muitas vezes os prédios, eles ficam sem manutenção até mesmo de limpeza, não tem água, não tem papel higiênico, estou falando materiais básicos para poder ter numa repartição pública. Computadores obsoletos, muitas vezes o escrivão, até o delegado de polícia, ele leva o seu próprio notebook para poder trabalhar. Não temos armas adequadas, 40% dos policiais não têm coletes balísticos, os salários dos policiais são os piores salários pagos, se fizermos uma comparação no ranking nacional de polícias. Então, tudo isso é uma opção política de não se investir na polícia. A consequência, a gente vê que se a polícia está sendo vítima de um desmonte por parte do governo, a polícia ainda é apenas uma vítima secundária, porque a vítima principal é a sociedade, é a população que não percebe o seu problema sendo resolvido de forma adequada, rápida, eficaz, como deveria ser feito e como poderíamos fazer. Então, quando a gente rebate e a gente exige com que aqueles governos que são eleitos pelo povo cumpram com o seu papel e com a sua obrigação, nada mais é do que estarmos exigindo
poder trabalhar para poder combater o crime, investigar, proteger a população. Sem estrutura, a gente vê a situação drástica que estamos vivendo. Estamos numa total insegurança, aquele criminoso não tem a certeza do castigo, e a população está em completa insegurança, insegurança permanente. Ninguém mais se sente seguro ao sair da sua casa e não pensar que pode ser vítima de algum crime. E eu acho que existe uma arte também de divulgação de dados do que é mais conveniente. Por exemplo, divulga-se muitos dados. Os homicídios, eles baixou o índice dos homicídios, apesar que hoje a gente viu que os homicídios, eles aumentou o índice de homicídio. Mas sempre o governo quer propalar esses índices desses crimes. O homicídio é o crime contra a vida. Agora, quem aqui realmente sai de casa achando que vai ser vítima de um crime de homicídio? São raras as pessoas. A gente pode achar que vai ser vítima de um roubo, de um furto, de um latrocínio. A gente pode morrer para alguém furtar, roubar o nosso pertence, o nosso objeto, o nosso carro. A gente pode ser vítima de um sequestro relâmpago, podemos ser vítima de um estupro. Agora, esses índices, eles não são ali colocados. E o governo, ele utiliza as suas polícias como polícia de governo fossem. Somos instituições de Estado e nunca poderíamos ficar à mercê de ingerências políticas, e que é o que acontece na realidade. Então, quando o governo divulga dados, ainda divulga dados com o intuito de se autopromover. Então, esses dados, eles não são reais e não são factíveis, não são realmente os crimes que amedrontam a população e a sociedade que são divulgados. Obrigado, doutora Raquel. Informando também aos nossos internautas que comentários, perguntas podem ser feitas aí pela nossa transmissão via Facebook, que os nossos participantes aqui irão responder com certeza. Passar agora para a nossa colega Clair Helena. Boa noite, Clair. Desculpa, é o Paulo. É o Paulo agora. Bom, olha só, Oswaldir. A situação, eu concordo plenamente com a doutora, né? E, assim, olhando pelo outro lado do balcão, né, que é a comunidade, e nós do CONSEG, a gente procura fazer essa interface, né, entre as autoridades aí, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para ter um ambiente, um melhor trabalho dessas duas polícias e mais a GCM. Né? A gente não pode esquecer também que a GCM é uma força, apesar de falar, a GCM não pode isso, para mim, a GCM, ela pode tudo. Por quê? Porque eles carregam uma arma, né? E todo meliante tem um receio quando sabe que a pessoa está carregando uma arma e sabe usar essa arma. Né? Eu acho que fundamental é isso. Então, nós precisamos que no caso, os nossos governantes aqui do Estado, né, olhem um pouquinho mais para as nossas polícias. Né? Porque, do jeito que está a tendência, é só os bandidos ocuparem esses espaços. Se a polícia não ocupa o espaço, o bandido vai ocupar. Graças a Deus, né, e ao empenho desses policiais, que eles se esforçam diuturnamente para manter o mínimo de produção, né? As viaturas estão aí, nós temos problemas de viatura, temos como a doutora falou, o equipamento não é o mais adequado, né? E nós precisamos que o governo invista mais. E se vocês repararem, né, nesse número que a doutora falou, de que falta de efetivo, o que está acontecendo para mim que é pior ainda? Um exemplo, um delegado.
Ele entra lá na academia de polícia, faz o curso, a hora de sair, aí lá já na saída da rampa lá da academia de polícia, já veio lá uma empresa de segurança e quer contratar esse delegado para trabalhar com ele, porque afinal ele está totalmente capacitado, né? Vou usar um termo aqui, mas adestrado, né? Para trabalhar. Então eles vão um contrato para um salário um pouco maior, né? E esse pessoal já vai para a iniciativa privada. Entendeu? Então nós precisamos sim que o governador, né? Os nossos gestores aí, e mais o pessoal da LESP, eles pensem mais nas polícias. É isso. Obrigado, Paulo. Agora a questão, comentário, pergunta da nossa querida Clair Helena. Boa noite. Então, a pergunta que veio de moradores aqui da região é o seguinte: qual seria o papel da Polícia Civil e da Polícia Militar, uma vez que uma dessas polícias faz os BOs e a outra investiga? E tem também a observação do atendimento, que eu acho que a doutora Raquel e o Paulo falaram, o péssimo estado em que as delegacias se encontram, as pessoas também perguntam por que não estão nos atendendo corretamente. Então, são duas perguntas: qual é o papel dessas duas polícias e por que as delegacias não estão conseguindo atender os BOs presenciais de uma maneira bacana? Existe as diferenças de atribuições já ali delimitadas no artigo 144 da Constituição Federal. Basicamente, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva preventiva, ou seja, é aquela polícia que anda uniformizada e que tem a atribuição de prevenir crimes. Ela tem que prevenir a prática de crimes através de operações, através de quando a gente vê um monte de viatura ali em determinadas regiões, para impedir realmente a prática de crime, a Polícia Militar. A Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. O que significa isso? Quando a população se dirige até uma delegacia para fazer um BO, esse BO não terá eficácia nenhuma se aqueles fatos que foram ali colocados, que vão ser usados para consubstanciar o inquérito policial, que é onde a gente escolhe a prova, para descobrir a materialidade delitiva, a autoria do delito, ou seja, para a gente ter um conjunto probatório para chegar o mais próximo da realidade do fato criminoso. Não adianta. Então, se tivermos só o registro e não dermos continuidade à atividade de polícia judiciária, que justamente é a investigação, a população vai se ver ali desprotegida, porque o crime não é investigado, o criminoso não é responsabilizado, ele não entra no sistema de justiça criminal como denunciado, julgado, e aí fica inócuo o trabalho. Então, quando a gente vê as delegacias e a abertura de delegacias, quando a gente vê, por exemplo, porque hoje existe uma necessidade muito grande de que as mulheres tenham uma proteção maior do que já existente. Só que o que se faz? Não se coloca, na realidade, uma proteção efetiva. Vamos abrir delegacias 24 horas. As mulheres vão lá, elas registram o BO, daquele BO, a gente não tem um contingente ou policial suficiente para dar margem às investigações, às protetivas de urgência, à solicitação de mandados de busca e apreensão, porque eles estão ali fazendo BO no lugar de 4 ou 5 policiais. Então, o nosso grande problema é a falta de efetivo. Então, a Polícia Civil, ela tem o trabalho essencial e primordial para investigar, elucidar o crime, para que esse criminoso seja responsabilizado, para que a gente possa fazer uma justiça em um primeiro momento, para que a gente possa proteger a legalidade e a justiça em um primeiro momento. Só que a gente fica realmente quando o contingente é sufocado, a nossa atividade ela é inibida, até mesmo impedida de ser exercida. Ótimo. Obrigado, doutora Raquel. Eu queria passar agora para o nosso colega Ayrton Góes. Ele vai fazer, provavelmente, uma pergunta
referente ao transmitida pelo internauta. Ayrton. Opa. Depois, seria interessante que o Paulo também falasse sobre a pergunta anterior, viu, Paulo? Guarda aí. Seria importante ouvir você também sobre a pergunta anterior, que acho que acabou, essa pergunta anterior, acabou respondendo uma internauta, a Graciele Rufino, que também participa do grupo Periferia Reflexiva, porque a pergunta dela era: a população, de um modo geral, não sabe a diferença do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, que foi explicado pela doutora Raquel. E ela pede para poder fazer uma distinção entre as duas, né, polícias, e o que precisa para que ambos desempenhem suas funções de maneira adequada e com qualidade. E, emendando essa pergunta final da BSL, o internauta, a Yunis Lima, que é internauta também aqui da região, ele fala: nossa, a situação da segurança da região está completamente degradada, com alta demanda dos membros da segurança pública. Cadê os investimentos para as repartições públicas? Ou seja, tem a ver com o que a Graciele fala na pergunta anterior. Então, deixo essas duas questões relacionadas aí para vocês comentarem, para os debatedores comentarem. Ok, podemos colocar o Paulo, que ele pode continuar com a questão anterior, que foi respondida pela doutora Raquel, e com essa pergunta também do Ayrton. Paulo? Bom, é o seguinte, assim, em cima do que a doutora falou, que eu concordo, né, assino embaixo, aí tem um outro efetivo que vocês não colocaram, né, mas nós temos a GCM. O que é a GCM? A Guarda Civil Metropolitana, né, do município aí. E ela serve para quê? Para cuidar dos espaços do município. Mas, quando a GCM está transitando de uma escola municipal para a base, ou do cemitério municipal para a base, ou de uma creche para a base, ou vice-versa, né? Se acontecer alguma coisa nesse trajeto, eles podem atuar, e eles atuam, né? Então, quer dizer, é mais um efetivo que nos ajuda. Então, é muito importante nessa divisão de tarefas aí, né? Que, tá bom, a Polícia Militar é aquela que anda de farda, com o giroscópio ligado, né? Aquela luzinha em cima da viatura, né? Porque se aconteceu alguma coisa, a Polícia Militar que vai estar sendo acionada, né? E depois aquilo que a Polícia Militar colocar no BOPM, ela vai repetir numa delegacia, né? E aí vai entrar pelo caminho do judiciário que a doutora acabou de falar. Mas é muito importante que a comunidade preste atenção no que está acontecendo. É como o nosso delegado fala, né? Os bandidos, eles estão aqui próximos das nossas casas. Então, essa estrutura da vizinhança solidária, que foi criada há pouco tempo, né, pelo menos aqui na nossa região, ela é fundamental para um vizinho tomar conta da casa do outro vizinho, que quando a Polícia Civil precisar de informações, aí a pessoa vai falar para a Polícia Civil: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vi um carro assim, eu vi um carro assado. Então, a gente também não pode ficar só colocando as coisas nas costas da polícia, né? Nós precisamos prestar atenção, né? E quando a polícia fizer uma pergunta, né, a gente, claro, não pode falar o que não sabe, mas quando sabe, contar para a polícia. Porque só assim as investigações chegarão no êxito. Porque só também a Polícia Civil investigando, ela não vai conseguir um bom êxito. Por quê? Porque as coisas acontecem na nossa vizinhança, e quem viu fomos nós. A hora de ir lá no júri, o policial ele vai também ir lá para depor,
mas precisa de alguém que viu a coisa acontecer. Tá certo? Não sei se consegui responder. Obrigado, Paulo. Queria lembrar mais uma vez aos internautas que essa é a 7ª edição da live Roda Viva da Periferia, promovido, organizado pelo grupo Periferia Reflexiva. Participe, teremos outras edições e temos edições registradas em nossa página no Facebook, Periferia Reflexiva. Queria passar agora para a nossa colega Clair Helena, para fazer seu questionamento. Não, desculpa, pode para a doutora Raquel. Mas qual o questionamento? Que na continuidade do déficit de policiais, do atendimento, que eu acho que eu já falei. Pode ser, eu acho que pode ser o comentário do Paulo aí, inclusive sobre o efetivo da guarda, pode ser. Aí depois a gente passa para Clair, pode ser, Clair? Então, existe cada atribuição é delimitada. As guardas municipais, elas são subordinadas às prefeituras. A gente vê que muitas delegacias, inclusive, ela requer até um investimento das próprias prefeituras, porque o governo, ele não investe. Existem ainda funcionários, principalmente nas cidades do interior, aqui na cidade, no DECAP, na cidade de São Paulo, a gente não vê tanto dessa forma, funcionários emprestados. O que realmente é um absurdo, né? Quando a gente vê funcionários municipais emprestados para as delegacias, porque justamente a atividade policial ela não pode ser delegada assim dessa forma. Toda a situação em que os prefeitos, para poder manter as delegacias abertas, eles ainda investem e suprem necessidades e obrigações do próprio governo. Inclusive, no Demacro, 2 anos atrás, o pagamento do aluguel do prédio em que estavam 2 delegacias era feito pela prefeitura, algo que não é obrigação da prefeitura. Então, realmente, há uma deficiência muito grande e que deve ser exigido, sim, pelos governos o cumprimento da sua obrigação ao investir em suas polícias. Obrigado, doutora. Clair. Outra pergunta que foi feita é para onde vão os funcionários concursados da polícia? Porque se fecharem, quer dizer, talvez, a gente está vendo a possibilidade de não fechar, claro, mas esses custos vão continuar. Então, para onde irão esses funcionários que foram concursados e que exercem muitas pessoas acham que às vezes não exercem nem tão bem a função, né, de fazer o BO nas delegacias presenciais, mas para onde eles irão? É uma pergunta que apareceu aqui. Clair, é justamente isso. As delegacias estão fechando não por uma razão nobre de uma melhora, uma reestruturação para melhor, para uma melhor entrega do serviço, uma eficácia melhor, não. As delegacias estão fechando pelo simples motivo de que não existem mais policiais. Os policiais estão escassos, temos um déficit que supera 14 mil policiais. Não existe mais policiais para poder estar lotado nas delegacias. Uma delegacia que, por exemplo, deveria estar num plantão 4 escrivães, temos 1. Algumas delegacias já nem escrivão mais temos. Delegados, quando deveríamos ter 5 delegados, 4 delegados, algumas outras com 10 delegados, temos 1, 2. Então, o que está acontecendo são fechamentos das delegacias, das unidades policiais, por falta de policiais. Não temos policiais para trabalhar nas delegacias. Obrigado, doutora. Passar para o Paulo, então, para dar sequência a esse questionamento da Clair. Bom, olha só. Eu, como já estou há algum tempinho aí no CONSEG, né? A época que o doutor Domingos Paulo Neto era o delegado-geral, né? Ou seja, a mais alta patente da Polícia Civil no Estado, depois já chegava no secretário de Segurança, né? Ele já tinha esse problema do efetivo. Aí o que ele fez? Primeiro, olha só que legal. Ele chamou os CONSEGs e falou, olha, eu tenho uma proposta aqui.
E a proposta é essa. O que foi? Foi o começo dessa estrutura que está hoje, que é assim, no nosso caso aqui das nossas delegacias, o que acontece? Então, vocês repararam que o 43 e o 80, eles ficam abertos só durante o dia, com delegado, né? À noite, eles ficam com o escrivão lá. Então, é para fazer um BO simples, sem ter um delegado presente. E aí o delegado plantonista da nossa região, ele fica onde? Ele fica no 98. Então, nessa época, nós já sabíamos que a gente tinha um problema de efetivo. Nós concordamos com essa ideia do Dr. Domingos, por quê? Porque ele explicou para a gente, né, e falou, olha, esse aqui são os nossos números e essa é a nossa necessidade. Então, vamos fazer desse jeito? Então, precisamos, vamos fazer. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que primeiro vem esse balão de ensaio, né, falando, vamos ver se cola, né, que é a desativação das delegacias, né? Se ninguém reclamar, a gente faz isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, para que isso daí não aconteça, e principalmente, o que o governador, agora assim, sendo bem objetivo com o governador, ele precisa melhorar o salário, é simples. Se alguém quer que você trabalhe numa atividade que tem um certo perigo, você precisa pagar, né? Então, temos que melhorar, sim, o salário dos policiais. Por quê? Porque, senão, nós não teremos policiais. E é isso que nós queremos? Não, nós queremos policiais qualificados que nos atenda 24 horas por dia. Porque o criminoso, ele sempre vai procurar a brecha. Qual é a brecha? Se não tem polícia nessa hora, é essa hora que a gente tem que estar agindo, né? Então, o nosso foco precisamos de mais efetivo nas polícias, e é isso que nós precisamos pedir, principalmente lá na Lesp, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que nós tenhamos um aumento de efetivo nas nossas polícias. É isso, Oswaldo. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, lembrando aos internautas que queiram fazer perguntas, comentários, questionamentos aqui para os nossos convidados, o Paulo Roberto, presidente do CONSEG de Cidade Ademar, e a doutora Raquel, presidente do Sindicato dos Delegados, presente na nossa live, façam aí pela apresentação no Facebook, que serão retransmitidas aos nossos convidados. Queria passar para o nosso amigo Ayrton Góes para a próxima questão. Ok. Dizer aos nossos dois convidados, a doutora Raquel e o Paulo, que a última pergunta, somente a resposta da doutora Raquel, acabou respondendo também uma pergunta feita pela Lourdes. A Lourdes, ela perguntou se era por falta de pessoal ou falta de equipamento que estariam sendo fechadas as delegacias. A doutora Raquel explicou que é a falta de policiais. E responde também o Guilherme Nogueira, que ele tinha perguntado qual a opinião da doutora Raquel, por que o governo Dória encomendou esse estudo para fechar algumas delegacias. Então, ela já respondeu isso, e aí eu aproveito para fazer a próxima pergunta. Eu estou, na verdade, citando alguns internautas aqui que foram respondidos. Agora vamos para a próxima pergunta. Se a população não estiver satisfeita com o trabalho da polícia, existem canais para a população cobrar mais eficiência e melhor atendimento? E complementando essa pergunta, eu junto aqui a pergunta da internauta Grace. Ela fala assim: gostaria que o Paulo informasse o que é o CONSEG, como funciona, que se destina, como é que se faz para participar, como é que as pessoas participam. É isso.
Claro, existe sim, existe a ouvidoria, existe a corregedoria, existem todos os canais para que se reclame. Agora, o que é triste é que a população, ela também é ludibriada pelo próprio governo, quando ela reclama de uma suposta ineficiência de uma instituição, daqueles policiais que já estão trabalhando no limite do limite do limite. Então, porque o trabalho final ali, não, claro, não cabe à população fazer uma análise mais aprofundada, que na realidade ela não está sendo atendida porque ela votou mal, porque ela votou errado, porque ela votou em um governo que não prioriza a segurança da população, porque ela votou em um governo que não contrata policiais, porque ela votou em um governo que não investe na sua polícia. E a quem interessa uma polícia fraca, senão ao próprio crime, ao fortalecimento do crime organizado, das suas facções criminosas. Um governo sério, responsável e competente, ele investe sim na sua polícia. Ele vai querer sim a sua polícia eficiente para combater todos os crimes. Inclusive, a polícia ela tem atribuição legal e constitucional para investigar crimes que porventura possam ocorrer no núcleo do governo, no núcleo ali daqueles que foram eleitos pelo povo. Só que, se não existe interesse para aquele governo fortalecer a sua polícia, algo tem de estranho. Porque a gente vê que a conta é muito simples. O enfraquecimento de uma polícia é o fortalecimento do crime. Obrigado, doutora Raquel. Paulo. Bom, A bola tá... Então, assim, respondendo aí o que é o CONSEG. O CONSEG somos todos nós, né? Então, é uma atividade que o governador Montoro criou lá atrás, né? Que é nada mais, nada menos que a comunidade se reunindo uma vez por mês, ou coisa que o valha, com a presença de uma autoridade policial, então, no caso, o delegado titular da delegacia daquela região e o comandante, né, da companhia daquela região. No nosso caso, nós temos a presença da subprefeitura, temos a presença da GCM, temos a presença da Sabesp, né? E, então, os problemas que a comunidade tem, elas levam para lá, aí nós fazemos uma ata, essa ata é encaminhada para o delegado e pro capitão, né? E essa ata também é enviada para a coordenadoria dos CONSEGs, para eles saberem o que está acontecendo. Mas, assim, o que é muito importante é que a comunidade tem uma facilidade maior de conversar com o seu delegado, conversar com o seu capitão e falar com as autoridades da sua região, né, fazendo com que essa interface fique mais amigável. E o nosso CONSEG, o que nós, pelo menos o CONSEG Cidade Ademar, nós fazemos as nossas reuniões itinerantes, porque a nossa área, né, a área do 43º Distrito, Terceira CIA, nós temos vários setores. E nós temos uma área de alto padrão e nós temos uma área de um padrão médio e um padrão baixo. Então, nós procuramos fazer itinerante de tal forma que a gente procura chegar próximo de todas as matizes da nossa comunidade, né? E esse espaço é muito importante para que a comunidade vá lá, sim, e converse. Nós, do CONSEG Cidade Ademar, nós estamos em processo de eleição, né? Agora, como não surgiu uma outra chapa, então é chapa única. Mas eu sempre falo e peço para as pessoas, pessoal, vamos participar dos seus CONSEGs, vamos participar da vizinhança solidária, porque assim a gente faz com que a interação entre a polícia e a comunidade fique bem mais fácil, né? E com isso a gente espanta os bandidos, porque na hora que a gente fala para a polícia, olha só, aconteceu um assalto aqui, mas eu tenho aqui a filmagem desse assalto, né? Olha só a cara desse bandido aqui, né? Então, tecnicamente, você não precisaria nem ir lá, né, para ficar
olhando nas fotografias e tudo mais. Por quê? A foto está ali. E o meliante não vai poder falar, não fui eu não, porque eu estava na casa da minha prima lá em Diadema. Não, estava na casa da minha prima, da minha avó, lá em Osasco. Não, está ali a cara dele ali. Entendeu? Então a gente precisa que a comunidade ajude um pouquinho mais também a polícia. Não adianta só a gente ficar criticando também. Tá ok? Obrigado, Paulo. Queria passar para a nossa colega Clair, lembrando mais uma vez aos internautas que você pode fazer suas perguntas ali na página Periferia Reflexiva. Clair. Então, mais uma vez, o pessoal está perguntando se vocês dois acham que pode haver uma especulação imobiliária também, em que haja interesse em negociar essas áreas onde estão as delegacias. E não é só as duas, né? Me parece que tem mais 15, são 15 no total. Então, se há um envolvimento da especulação imobiliária em toda essa movimentação de querer fecharem as delegacias. Especulação imobiliária pode até ser que exista, eu não tenho conhecimento, mas o fato é que é concreto, é que não temos policiais. É simples. Infelizmente, é simples. E seria simples de resolver, fazendo abertura, elaborando novos concursos, fazendo abertura de novos concursos, contratando policiais. A gente tem uma morosidade na elaboração dos concursos e, pior, na contratação, na nomeação daqueles candidatos que foram aprovados em concursos públicos, que está aí. Nunca a conta vai fechar. Temos um número muito maior de policiais que saem ou por aposentadoria ou porque, como foi falado anteriormente, ou migram para o setor privado ou outras instituições que têm uma remuneração mais adequada com o trabalho, com a contraprestação realmente de trabalho. Então, realmente, infelizmente, a gente poderia ter aqui 1000 ideias mirabolantes do porquê que está sendo feito ou cogitado, porque até então a gente não tem nada de concreto, por que estão cogitando o fechamento das delegacias. Mas, infelizmente, não tem nenhum segredo quando a gente sabe que existe um déficit de policiais e qualquer teoria que for falada, a gente sabe que não corresponde com a realidade, pois se há, por exemplo, uma especulação imobiliária para a compra de alguns imóveis que ou estão locados ou estão destinados a delegacias, pegue outro, alugue outro, principalmente agora que a gente vê que a gente está numa crise realmente econômica, que muitos comércios estão fechando, muitos imóveis estão fechados, não estão sendo alugados, então seria fácil resolver se fosse simplesmente uma especulação imobiliária. Ótimo, obrigado, doutora Raquel. Então, lembrando mais uma vez que essa é uma transmissão da Periferia Reflexiva, Roda Viva da Periferia, debatemos questões da nossa região aqui, de Cidade Ademar, Pedreira, Joaniza, Jardim Miriam, Guacuri, Rubilene, nossa região aqui, onde nós estamos, onde nós atuamos. E eu queria passar agora para o nosso amigo Ayrton para mais questões. Oswaldir? Você tem questão também, Paulo? Vai lá. Não, olha só. O caso imobiliário pode até ser. A 43 daria para fazer um bom prédio ali, né? Mas eu não acredito muito que seja por esse lado aí. Pode vender? Pode. Mas o problema passa realmente pelo efetivo. E como é que se resolve esse problema do efetivo? É muito simples. É só pagar um salário um pouquinho melhor, né? Porque fala-se que o governo está sem dinheiro, olha só, mas nós precisamos de mais segurança. Então, entre comprar um avião para o governador, um carro novo para o governador, ou um carro novo para o deputado estadual, né? Ou mais assessor para o deputado estadual, vamos pegar esse dinheiro e vamos colocar para a polícia. Agora, com o caso do Covid,
os deputados não pegaram uma parte dessa verba deles lá e estão colocando para comprar a vacina? Então vamos fazer isso daí. Olha só, eu, enquanto presidente do Conseg, veja só quanto que é o meu salário. Eu estou aqui. Quando nós temos as nossas reuniões, eu estou lá. Vou lá atrás do doutor José Ademar de Souza para resolver algum problema que tenha. Vou atrás do nosso capitão Machado para resolver algum problema que tenha. Vou à subprefeitura para resolver algum problema que tenha. Vou conversar com a Sabesp. Né? A gente está tendo um problema lá no piscinão número 1, né? do Córrego do Cordeiro. Né? A Claire sabe muito bem dessa história. Estou vendo com a subprefeitura, estou vendo com a Sabesp. Uma coisa muito importante também é que, assim, eu procuro fazer as coisas sendo justo. Se a Sabesp merecer que eu pise no calo dela, isso eu vou fazer. A Polícia Civil, a Polícia Militar, eles sabem muito bem que é isso que eu faço. Né? E assim, eu não recebo salário nenhum. Então, vamos diminuir um pouquinho também o salário aí do Legislativo e vamos botar para quem está pondo a mão na massa lá, porque, olha, é complicado você ficar de madrugada trabalhando e no lugar em que pode chegar alguém e te dar um tiro. Né? É complicado você estar na rua com uma farda e, de repente, alguém pode te dar um tiro. Né? Agora, lá na Leste é fácil ficar. Né? Tem ar-condicionado, das 10 de vez em quando até as 10 horas da noite, aí é fácil. Então vamos reduzir um pouquinho esses números aí, que eu acho que dá sim para a gente pagar melhor o efetivo policial. Ok? Obrigado. Obrigado, Paulo. Queria passar agora para o nosso colega Ayrton. O nosso internauta Walter Magalhães, ele manda boa noite para a delegada, para a doutora Raquel. Ele, primeiro, parabéns pela live. E ele pergunta, uma pergunta que eu acho que a senhora já respondeu, mas de qualquer maneira eu vou registrar a pergunta dele aqui. Vocês não acham que a escassez de polícia é devida à devastação salarial? Devastação deve ser redução, né? Devastação salarial e o abandono da categoria. Se vocês não acham isso. Eu acho que a senhora já não sei se a senhora quer complementar, mas a senhora já falou que é por falta de concursos, tá? Que, na verdade, não faz concursos, não contrata. E aí, eu já emendaria com a pergunta aqui da Tereza Cristina dos Santos, se a senhora tem conhecimento, se existe algum novo concurso programado para contratar profissionais na área de segurança. Essa pergunta, sim, com certeza. Um dos fatores é a falta e a ausência de concursos de contratação, os péssimos salários, a falta de estrutura, a falta de reconhecimento do governo para os policiais. Existe, sim, o governo, ele maltrata o seu policial. Por exemplo, agora em pandemia, a polícia ela ficou aberta, assim como os profissionais da saúde, 24 horas. Tivemos mais policiais mortos contaminados pela Covid do que em confronto policial. Temos mais policiais que morrem por suicídio, 4 vezes mais os policiais morrem por suicídio do que em confronto policial. Então, o que acontece? É um conjunto, é uma série de fatores com que faz com que as pessoas, primeiro, não se interessem a se colocar ali como um alvo constante, porque você ser policial é um ônus, sim, que você sabe que você não pode mais frequentar determinados locais, você vai ser um alvo constante, sim. A população, muitas vezes, diferentemente aqui do público que eu estou vendo, mas a população, ela é contrária ao trabalho da polícia, a população, ela critica muito o trabalho da polícia, não existe um incentivo, um reconhecimento do trabalho da polícia, porque todo Estado democrático, para que essa democracia ela possa ser exercida de forma plena e completa, que não é o que ocorre aqui, não existe democracia para o cidadão de bem, ele está em completa insegurança, ele não consegue sair na rua democraticamente sem ser vítima de um crime, hoje. Então, a polícia está justamente ali para fiscalizar, para proteger a população e o exercício de seus direitos num Estado livre e democrático.
Então, não existe investimento, incentivo para que as pessoas integrem as polícias, não só a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar e todas aquelas instituições de segurança pública. E qual a outra pergunta? Só complementando, se a senhora tem conhecimento de algum concurso sendo preparado, é isso? Não existe nenhuma previsão de abertura de concursos, existe sim a autorização, mas a autorização ela não vincula a abertura de concursos, então, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nenhuma previsão. Paulo? Acho que agora o Paulo poderia complementar aí. Paulo, você tem comentários sobre isso? Não, comentário algum, porque o único ponto torno a enfatizar, né? O problema todo ele está girando naquela história de precisa melhorar o salário dos policiais, né? A qualidade, eu entendo que eles são competentes, né? Os policiais que eu converso das 3 polícias, né, que estão mais próximos de mim, né? Eles simplesmente eles não reclamam, para mim eles não reclamam do salário, mas a gente nota, sabe? É flagrante a gente notar que eles não estão sendo valorizados pelo Estado. E eu volto a repetir, tem forma da gente melhorar o salário? Tem sim. Se o Executivo e o Legislativo sentarem juntos, eles vão resolver esse problema assim. Tá ok? É isso. Obrigadão, Paulo. Periferia Reflexiva, Roda Viva da Periferia, mais uma edição, uma live que promove e debate questões importantes da nossa região e da cidade também. Quem tiver, os internautas, façam seus questionamentos, perguntas para os nossos convidados. Queria passar agora para a nossa querida Clair Helena. A pergunta é da Tereza Cristina dos Santos Martins. A falta de delegacias e funcionários não demanda uma mudança na legislação, no caso, pelos nossos representantes políticos? Existe a legislação, existe aquele cumprimento de obrigação, a obrigação está em déficit, o governo está inadimplente. O que há necessidade, sim, por aqueles os parlamentares estaduais, é uma fiscalização, é uma cobrança. Os nossos representantes ali na Assembleia Legislativa, eles devem, sim, exigir o cumprimento do chefe do executivo, que é o governador. Então, mas muitas vezes a gente não vê essa cobrança efetiva pelos nossos parlamentares e representantes. Ok. Paulo? Olha, é sempre uma operação casada, né? Então, um ajusta o outro e vamos em frente. O que eu estou querendo falar com isso? É que, torno a repetir, né? Nós precisamos que o Legislativo cuide do Executivo e faça com que a Constituição seja seguida. O que fala na Constituição? O Estado é obrigado a nos dar a segurança e a educação. Então, se a segurança o Estado não está dando, o Legislativo, que é quem fica de olho no Executivo, precisa cobrar. E precisa dar recursos para o Estado para contratar mais policiais e, assim, dar um salário digno para esses policiais. É isso. Obrigado, Paulo. Queria passar para o nosso companheiro e membro do Periferia Reflexiva, Ayrton Góes. Ok. Vou ler aqui uma mensagem para a doutora Raquel que eu acho importante. É da Elmira Grop. A internauta Elmira, ela fala assim: boa noite, parabéns, doutora Raquel. A primeira mulher a presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.
Parabéns. E aí eu já complemento com uma pergunta para ela, feita pelo Eudes Cristino de França. Doutora Raquel, quais os motivos do alto índice de suicídio dos policiais? Obrigada pela colocação. Realmente, a gente, em 2017, a nossa chapa foi eleita para presidir o Sindicato dos Delegados. Agora eu estou no segundo ano do segundo mandato, e o mandato vai acabar agora em dezembro de 2022. São vários fatores do suicídio. Elmira, beijão, Elmira. São muitos fatores. Um dos fatores é a falta de reconhecimento por parte do governo, a falta de valorização. O estresse é inerente à atividade policial. A atividade policial é um estresse constante. É como se estivéssemos numa panela de pressão e ela possa explodir a qualquer instante, porque a gente não tem previsibilidade do que pode acontecer. O crime, ele é imprevisível. Então, muitas vezes, são situações em que a gente se depara com uma resolução. Por exemplo, o delegado de polícia, ele tem que decidir por frações de minutos ali, por um dos bens mais valiosos do ser humano, que é a sua liberdade, se ele vai ser preso em flagrante ou não, e ele tem que fazer justiça ali no primeiro momento, ao proteger a vítima, ou não fazer injustiça ao prender um suspeito que, de repente, não foi aquele que praticou o crime. Então, a cobrança, a responsabilidade do trabalho policial já é fato. Agora, somados com um déficit de policiais, então automaticamente aquele policial que integra a instituição, ele já acumula a função de outros policiais, somados com péssimos salários. Então aquele policial, ele não vai chegar em casa e vai descansar no seu período de descanso. Ele vai fazer os famosos bicos, ou ele vai dar aula, ou ele vai trabalhar em algum outro lugar, ele vai ter que complementar aquela renda, porque o que ele ganha no final do mês, ele não consegue sustentar os seus filhos e a sua família. Então, é uma falta de dignidade que se proporciona para o policial, em que muitas vezes a saúde mental, ela não consegue, mas por tantos fatores, ficar saudável. Então, é triste essa realidade, mas muitos policiais, eles chegam num estresse tão grande, numa situação tão grande de depressão e tristeza, que eles praticam suicídio. Obrigado. Paulo? Sim, concordo totalmente com a doutora, né? E a coisa que mais vem à tona para nós, né? Essa história do bico. Então, ele tem que estar fazendo esse bico, e a situação de segurança é muito... ele está no limite do limite, né? Na hora que ele está fazendo esse bico aí. E ele precisa estar ali com a arma dele sempre em posição, né? Tanto na hora do bico, quanto na hora do trabalho normal. Então, calcule só, se você tem um plantão de 12 por 24, né? Só que você vai trabalhar 12, mas depois você vai trabalhar mais 12 para complementar o seu salário. Então, calcule só o estresse desse ser humano, né? Calculem só. Quando você está ali numa viatura, então você está com a sua farda, mas o bandido está te vendo. Então, a chance do bandido te pegar primeiro é muito grande, porque o policial ele vai ter que buscar a reação. Agora, na hora que ele está no bico dele, normalmente o bandido também já sabe onde ele está. Quem é o segurança daquela padaria, o segurança daquele mercado, ou coisa que o valha, né? Então, eu torno a repetir aqui para vocês. Calcule o estresse. Se vocês estivessem trabalhando com estresse dessa natureza, dessa grandeza, o que vocês poderiam estar fazendo com as suas vidas, né? Então, torno aqui a repetir. Para a gente resolver esse problema, o 12 por 24 precisa funcionar. Ou seja, 12 horas de trabalho por 24 de descanso.
descanso realmente. Então, nós temos que dar um salário digno. Para quê? Para que no outro período ele descanse, e descanse principalmente a sua cabeça. Tá ok? Ótimo, Paulo. Mais uma edição da nossa live, hoje tratando dos estudos e da possibilidade do fechamento dos distritos policiais de nossa região, 43º e 80º, 43º da cidade Ademar e o 80º da Vila Joaniza. Eu queria passar então para a última questão, eu só tenho uma dúvida aqui se será Clair ou Ayrton. Clair? Ou depois o Ayrton, pode ser? Posso te dar uma sugestão, Oswaldir? Eu acho que a Clair poderia fazer, eu em seguida faria também, faria as duas perguntas rapidamente. Fecha numa... fecha. Tá bom. Então, Clair, faça a sua última questão. Minha última pergunta, mas tem muita gente querendo perguntar, né? A Yunis Lima é uma educadora aqui da região, muito participante, ela está perguntando. Ela está afirmando, sou contra o fechamento, moro perto das duas delegacias. E qual será como será caso a população precise de uma emergência? Bom, então a minha é rapidinho. A população majoritariamente não concorda com o fechamento. Então, eu pergunto aos dois convidados: o que a população, nós, moradores da região, podemos fazer para ajudar a convencer o governador a não fechar essas duas delegacias da nossa região? Só agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas. Nós temos muitas perguntas e pedir desculpa por não dar tempo de fazer todas, tá? Mas continuem acompanhando as nossas lives. É muito importante a participação de todos nesse tipo de evento. Clair e Ayrton, as duas perguntas. Realmente, o que a população fará? Ela ficará mais desprotegida do que já está? O governo vai ficar mais inerte em relação a proteger a sua população e estruturar as suas polícias para que a população ela possa ter, no estado mais rico da federação, uma sensação de segurança, porque apesar de estarmos no estado mais rico da federação, temos a pior remuneração paga a um policial do Brasil é aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que a população deve fazer? O que vocês estão fazendo? Eu parabenizo o trabalho de vocês, essa roda viva aqui que está sendo feita, transmitida pelas redes sociais, realmente o debate sendo fomentado, a indignação da população aí sendo colocada, abaixo-assinado, reivindicação também para o governo, para os deputados. Então, realmente, é sair da sua indignação e exteriorizar essa indignação para que, infelizmente, esses governantes cumpram com as suas obrigações através de pressão. É pressão popular, é pressão através de imprensa, é pressão através das redes sociais, das mídias, e eu parabenizo a iniciativa de vocês, foi uma honra poder participar aqui, realmente, dessa roda viva, e, infelizmente, um assunto muito triste, que é o descaso do governo com a população do estado de São Paulo. Paulo? Bom, Oswaldir, eu estou, assim, muito contente, né? Porque da população está se movimentando, né? Então, nós do Conseg da Ademar e até o Conseg da Joaniza, nós estamos acionando os políticos, porque isso é algo político que está sendo feito. Então, com política, a gente tem que contra-atacar, né, com política. Ou seja, é acionar a LESP, é acionar a Câmara Municipal, por mais que fale assim, não, mas isso é o governo do Estado. Não, mas o governo do Estado, ele se preocupa com o prefeito, né? Então, se a gente pede para um vereador, esse vereador vai conversar com o prefeito, que conversa com o governo do Estado. E a LESP tem um canal direto com o governador. Então, nós precisamos continuar com a pressão,
e que eles entendam que nós precisamos de mais polícia ainda. Essa quantidade de delegacia que nós temos aqui na nossa região, na região da subprefeitura de Cidade Ademar, ainda está pequeno. Nós precisamos de uma delegacia na região lá da Pedreira. Então, assim, nós temos a região do Apurá. A região do Apurá, com o advento do condomínio Espanha, né, todos nós aqui sabemos a quantidade de população que aumentou lá. Pelo menos são 3.000 e poucos apartamentos, multiplicando por 4, aí nós teremos mais comércio crescendo na região. Então, e a gente precisa de quê? De segurança para que tudo isso aconteça. Então, não adianta só nós termos lá o 98DP. Né? Nós precisamos de mais uma delegacia naquela região, sim. Né? Então, vamos continuar solicitando, é um direito que nós temos e vamos continuar usando esse nosso direito. Principalmente, olha, no ano que vem nós teremos eleições, né? Então, vamos nos preparar para essas eleições aí que vão chegar, se Deus quiser. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Eu queria passar para, antes de encerrar, agradecer também a presença e as questões de todos os internautas, passar para as considerações finais da doutora Raquel e do Paulo. A doutora Raquel, presidente do Sindicato dos Delegados, e o Paulo, presidente do Conseg de Cidade Ademar. De antemão, doutora Raquel, agradecer muitíssimo pela disponibilidade para fazer um debate em plena sexta-feira à noite, de um tema muito importante e que a nossa região coloca que a sua presença contribui muito para esse debate, para ajudar-nos a não deixar acontecer o fechamento dessas delegacias. Muito obrigado, doutora. Eu queria passar para as considerações finais e agradecendo muitíssimo em nome do Grupo Periferia Reflexiva. Eu parabenizo o Paulo pelo trabalho à frente do Conseg. Realmente precisamos de lideranças ali nos Consegs locais, distritais. Eu parabenizo o Periferia Reflexiva, foi uma honra participar. Parabenizo você, Oswaldir, pela condução brilhante dos debates, a Ayrton, Clair, o Volney, que ficou ali na técnica. Muito obrigada a todos aqueles que participaram, mandando perguntas. E eu acho extremamente importante que a sociedade se manifeste, que a sociedade exija que os seus direitos sejam, sim, respeitados, sejam exercidos de forma real. Afinal, o pilar dos direitos sociais é a segurança. Sem segurança não temos como saúde, não temos educação, não temos lazer. Então, temos que exigir que o governo dê o que é de direito do povo, segurança pública de qualidade. Só assim, através de debates, de cobranças e com o envolvimento da população, que conseguiremos sair desse cenário tão triste que é o descaso do governo com a segurança pública e principalmente com a população. Muito obrigado, doutora Raquel. Paulo, para suas considerações finais. Brigadão, Paulão, pela presença, pela contribuição. Sempre ativa na região. Opa! Olha, Oswaldir, eu estou muito contente, né, com essa live, né, principalmente por ter conhecido, doutora, você, né, que, assim, é muito importante a gente, vendo que tem as mulheres, né, estão ocupando o espaço devido, né? A minha mãe sempre falava que um homem precisa saber fritar um ovo e a mulher precisa saber trocar uma lâmpada, né? Então, assim, os espaços estão aí para todos nós, né? E que, assim, eu sei muito bem que na polícia, né, tinha sempre aquele fechadinho só homem, né? Como até falaram uma vez assim, só cueca, né? Então, doutora, parabéns, né, pelo espaço que a senhora está ocupando e continue nessa luta, porque nós precisamos do trabalho da senhora, nós da periferia, né? Eu moro na periferia, né? E entendo que
não preciso sair daqui, né? Hoje em dia, a nossa região da nossa Cidade Ademar melhorou bastante, né? Mas tem muito a ser feito, né? Então, eu agradeço aí ao Oswaldir, a Clair, ao Ayrton, a senhora, principalmente, e toda a nossa comunidade, né? Que está, assim, refletindo sobre esse assunto, e vamos continuar lutando, que a luta sempre continua. Muito obrigado a todos vocês. Valeu mesmo. Muito obrigado, Paulo. Eu queria convidar todos os a acompanharem o nosso vídeo de encerramento da nossa transmissão. É um fundo musical feito pelo nosso amigo aqui do Grupo Periferia Reflexiva, o Tiago Ariel. O nome da canção é Valeu, Amigo. E valeu para todos que acompanharam. E esse vídeo é uma homenagem a todos os moradores da nossa região, aqueles que lutam por melhorias na nossa região, por uma região melhor, por uma vida mais digna, por uma vida mais feliz. Em momentos talvez difíceis, talvez não, hoje nós estamos vivendo terrivelmente momentos duros e que nós vamos passar por eles com certeza. Uma boa noite, acompanhe o vídeo do nosso amigo, o Tiago Ariel, que é um contribuidor, como colaborador, participante do Periferia Reflexiva. Uma boa noite a todos, boa noite ao Ayrton, boa noite a Clair, ao Paulo, a doutora Raquel, ao nosso amigo Volney, amigo de longa data. Boa noite. Para meus irmãos e fecha forte com a gente, não vacila não. Eu tenho amigos no Cocaia, Leblon, Vila Vintém, uma galera no Pedreira, Diadema também, Samba da Velha e Santo Amaro, na Alba que vem, Sarau do Pinho, Cooperifa, não tem pra ninguém. E o hip hop da São Bento é com o backspin, no Campo Limpo e no Capão, a arte não tem fim. Valeu, amigo, valeu, amigo, diz qual é o problema, ele tá pronto pra ajudar. Valeu, amigo, age como irmão mesmo se o barco afundar. Valeu, amigo, diz qual é o problema, ele tá pronto pra ajudar. Valeu, amigo, age como irmão mesmo se o barco afundar. Na missionária, Nenê Pipas manda aquele flow, Shopping Interlagos, Seringueira, quem colou.
aqui. Carlos Caldeira, aí, Zé Moreira, o Alto Serjão, o Prato do Sábado, Pedro, as quebradas que eu conheço, Iraíra, a Constância, a Igreja do Sábado, São Carlos, Santa Terezinha, do Santo Céu, Inglês, Rua do Sossego. Não ramela, moleque, pra você que é irmão, é a gíria daqui, que não ramela e corre atrás do seu som. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. Não ramela, moleque.